Olá pessoal, estamos aqui novamente para darmos continuidade às nossas videoaulas. Essa será a nossa aula de número 7 da disciplina de Microbiologia e Parasitologia Humana do curso de Técnico em Enfermagem. Na aula anterior, a aula de número 6, nós fizemos uma breve discussão sobre alguns conceitos da parasitologia. Nessa aula, nós falaremos sobre algumas parasitoses, que são doenças causadas por parasitas, as quais eu dividi aqui em protozooses, que são as doenças causadas por protozoários, e as eumitoses, que são as doenças causadas por vermes. No slide a seguir, eu coloquei aqui alguns exemplos de algumas protozooses, as mais conhecidas. Primeira, doença de Chagas, leishmaniose, tegumentar visceral, triconomíase, que é uma IST causada por protozoários, giardíase, malária, que é uma outra zoonose, doença que é transmitida de animais para os seres humanos, toxoplasmose, amebíase e balantidiose. Vamos lá. Doença de Chagas. A doença de Chagas, pessoal, ela recebe esse nome em alusão, ao médico que fez a descrição dela a primeira vez, que foi o médico Carlos Chagas. O médico Carlos Chagas, ele era orientado por outro médico, inclusive a tese de mestrado de Carlos Chagas era sobre malária na época, uma doença que estava em bastante evidência, e ele tomou conhecimento de um inseto que estava se alimentando de sangue lá na região de La Sance, no início do século XX, certo? Então ele foi encarregado a fazer o estudo de caso. Ele percebeu, ele fez uma correlação da grande incidência daquele inseto lá, naquela região, com o aparecimento de sinais e sintomas em um determinado grupo de pessoas, certo? Então ele resolveu fazer a coleta de um daqueles insetos para analisar o que é que tinha no sangue daqueles insetos. Enviou uma das amostras para Oswaldo Cruz, que era o médico que estava fazendo a orientação dele nesse estudo. E quando o Oswaldo Cruz ele fez a dissecação daquele inseto, para ver o conteúdo que estava ali dentro do sangue, ele achou um organismo unicelular que até então não tinha sido descrito. Ninguém tinha estudado nem descrito esse novo ser. Então, eles foram fazendo o estudo desse micro-organismo e eles verificaram que era um protozoário. Só que ninguém tinha descrito ainda. Então, eles batizaram esse protozoário de Trypanosoma cruzi. Esse termo cruzi foi uma homenagem que Carlos Chagas fez ao seu orientador Oswaldo Cruz, certo? Então, o Carlos Chagas, pessoal, ele também decidiu fazer uma análise do sangue de pessoas que estavam com aqueles sintomas, aqueles sintomas parecidos. Então, ele escolheu uma criança de 2 anos e quando ele analisou em uma amostra de sangue dela, verificou que o mesmo protozoário que tinha no barbeiro, que foi achado por Oswaldo Cruz, quando dissecou o inseto, também tinha na criança. Então, ele fez uma tríplice descoberta. Ele descobriu uma doença nova, a qual é conhecida como doença de Chagas. Ele descobriu quem estava transmitindo, quem era o vetor, que era o barbeiro, o inseto hematófago, e quem estava causando aquela doença, que era um protozoário. Tá? Vamos lá. Aqui, essas áreas mais escuras são as áreas de maior incidência da doença aqui no Brasil, por exemplo, e na América do Sul. São áreas endêmicas, isso quer dizer que é uma doença que em todo ano atinge aproximadamente o mesmo número de pessoas, certo? Então é uma doença típica dessas regiões. Como que se dá a transmissão da doença de Chagas? Vejam só, a principal forma de transmissão é através da picada de um barbeiro, tanto ele recebe esse nome barbeiro porque ele ataca preferencialmente a região da face, a região da barba. Ele faz parte do grupo dos percevejos, certo? Então, é um inseto que ele tem hábitos noturnos, certo? Ele, durante o dia, ele se esconde nas frestas, certo? Nas brechas, principalmente dessas casas aqui, que são as casas de pau a pique, ou cafuá também, depende da região, que são típicas de pessoas que, vamos dizer assim, que têm uma baixa condição, que moram na região rural, certo? Então eles se escondem
né, nessas frechas, e durante a noite ele vai fazer o repasse sanguíneo, sua alimentação. Se ele estiver infectado, né, ele vai acabar infectando as pessoas. Então, de uma forma bem simples aqui, como que se dá o ciclo de vida? Então, o barbeiro infectado, né, então no estômago dele, no intestino, tem o protozoário. Quando ele vai se alimentar do sangue de uma pessoa, ele tem uma estratégia de alimentação, né, que para aumentar a capacidade no estômago dele de sangue, certo? Ele evacua. Então ele defeca e ele urina ao mesmo tempo, que é para caber mais sangue. E o protozoário, se o barbeiro estiver infectado, ele vai viver ali no intestino dele, então ele vai acabar saindo nessas fezes. A pessoa, quando for coçar, certo, vai acabar carreando os protozoários que estão na fezes do barbeiro ali, que ele defecou, para dentro da lesão ocasionada pela picada. Certo? Então essa transmissão ela varia um pouco da transmissão da dengue, por exemplo, na qual o mosquito Aedes aegypti ele transfere o vírus através da saliva. Nesse caso aqui, o barbeiro ele transfere o protozoário, né, através de suas fezes e urina. O protozoário, quando entrar em contato aqui com o sangue da pessoa, vai começar a parasitar as células do corpo dela, certo? Macrófagos, e depois hemácias, células musculares, certo? Então, no sangue dessa pessoa, vai ser encontrado, se ela fizer um exame hematológico, vai ser encontrado ali a presença desses protozoários, o Trypanosoma cruzi. Aí, quando um barbeiro vier, ou um barbeiro que não esteja infectado, vier sugar o sangue dele, o barbeiro vai se infectar. Quando for se alimentar de outra pessoa que não esteja infectada, vai acabar infectando a outra pessoa, né, se ela coçar. Pessoal, esse vídeo aqui eu vou mandar para vocês via WhatsApp, certo? Porque ele não roda aqui nesse aplicativo que eu uso. Outras vias de transmissão é através da transfusão sanguínea, como é um barbeiro que ele vive ali no sangue, né? Ele está presente no sangue, na sua fase inicial da doença. Se a pessoa infectada ela for fazer uma transfusão de sangue e uma pessoa saudável, ou seja, não está doente, acabar entrando em contato com esse sangue contaminado, ela vai ficar doente, certo? Pode ser transmitida através da placenta, certo? Transmissão transplacentária, ou transmissão vertical, é a mesma coisa, certo? E também pode ser transmitido via oral, através do leite materno. Então, a mãe infectada, os protozoários, ela vai lá para o leite dela, se a criança acabar, né, ingerindo aquele leite, vai se contaminar. Outras vias de transmissão oral, né, é através do caldo de cana. Então, algumas pessoas que não têm o hábito, né, de fazer aquele processo higienizado, né, vai lá fazer a coleta da cana-de-açúcar, não se preocupa em analisar se tem algum barbeiro ali e acaba moendo aquela cana-de-açúcar. Se tiver um barbeiro, ele vai ser moído junto, certo? Então vai acabar contaminando aquela solução. A pessoa ela pode se contaminar ao ingerir aquela solução, certo? A cana-de-açúcar. A mesma lógica funciona no açaí. Se a pessoa ela não tem as medidas sanitárias adequadas ali para, né, fazer a limpeza do açaí antes de moer ele, possa ser que venha um barbeiro ali no meio, né, e seja moído junto. Se aquele barbeiro estiver infectado, ele vai acabar infectando as pessoas. Doença de Chagas. Quais os sintomas? Então, a doença de Chagas eu posso dividir em duas situações, certo? A fase inicial da doença e a fase que a doença ela é permanente, ou seja, ela não tem mais cura. Na fase aguda, onde você vai ter os sintomas iniciais da doença, né, por volta ali do primeiro e segundo mês, você já apresenta os sintomas, né? A fase, o período de incubação dessa doença varia de 5 a 15 dias. Então, a pessoa de 5 a 15 dias, né, ela pode começar a apresentar ali os primeiros sintomas. E do primeiro ao segundo mês, aquele protozoário ele ainda pode ser identificado no sangue através de um exame laboratorial. Das pessoas que apresentam sintomas, elas podem ter muitos sintomas, serem sintomáticas, ou elas podem ter alguns sintomas. Ou também, né, elas podem não apresentar sintomas, sendo assintomáticas.
Dentre os sintomas da doença de Chagas, nós podemos apresentar esse daqui, ó, uma febre, adenomegalia, que são ínguas, certo? Ali nas regiões da axila, das virilhas. Hepatoesplenomegalia, que seria um aumento do fígado, do baço. Uma inflamação na conjuntiva em apenas um dos olhos, certo? Que é o que a gente vai ver aqui na próxima imagem, que se chama-se de sinal de Romana. E tem uma miocardite e meningoencefalite. Miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco, do miocárdio, e meningoencefalite seria uma inflamação das meninges e do encéfalo. Olha aí, ó. No caso dos sintomas que são apresentados pela transmissão através do barbeiro, certo? A pessoa, um exemplo, o barbeiro foi lá, né, picou ela e defecou ao mesmo tempo, a pessoa ela pode coçar na região, né, em que o barbeiro picou e passar a mão no olho em seguida. Então, esse olho vai acabar inchando, né? Você vai ter inflamação da conjuntiva em um dos lados. E no local onde o barbeiro ele picou também, ó, pode ficar essa lesão aí, certo? Que é chamada de chagoma de inoculação. Ó, pessoal, na fase crônica, as pessoas elas podem apresentar esses sintomas iniciais, que é a fase aguda, e 20, 30 anos depois pode voltar na sua forma mais patogênica, certo? Na sua forma mais letal, que é a fase crônica, aquela fase permanente, onde a pessoa ela vai ter uma inflamação do coração e até um aumento dele, um aumento do esôfago, que é o megaesôfago, e um aumento dos intestinos, megacolon. Então, aqui do lado a gente vê o coração de uma pessoa, ela saudável, e aqui um coração chagásico, né? Um coração que apresenta sintomas e sinais da doença de Chagas. Essa diferença aqui, né? Ela pode aumentar em até 200 gramas o peso do coração. Então, esse daqui, se ele pesar 350 gramas, esse daqui vai pesar 250 gramas. Megacolon, que é o aumento dos intestinos. O tratamento ele é feito com esse medicamento, que ele é bastante antigo. A doença de Chagas é, por sinal, uma das doenças ainda negligenciadas, né? Onde não existem muitos estudos para a produção de medicamentos, mas o tratamento é feito com esse medicamento, né? E também transplantes. A pessoa com o coração daquele tamanho, ele não vai funcionar direito, vai ter uma arritmia, certo? Pode ser uma bradicardia, um batimento mais lento, um ataque cardíaco mais rápido, certo? E pode ter também com isso a formação de coágulos, que vai facilitar a formação de trombos, né? Ocasionando um AVC, parada cardíaca, enfim. Como que faz os exames para saber se a pessoa está doente? Pode ser através do sangue, nos primeiros 2 meses. Depois que passa esses 2 meses, só é possível identificar o protozoário através de exames específicos. No caso aqui, o xenodiagnóstico, hemocultura ou PCR. Certo? Esses dois aqui eles são um pouco conhecidos. Esse primeiro aqui, por exemplo, uma pessoa que é suspeita, vê só como é sinistro esse tipo de exame. Se a pessoa ela é suspeita, o cientista lá, né, o cara que está analisando, ele vai pegar um barbeiro que não está doente, né, e vai colocar para sugar o sangue de uma pessoa que está em suspeita, e depois vai ser feita uma análise do sangue lá que está no barbeiro para ver se o protozoário ele se multiplicou, certo? Então isso daqui é bem menos conhecido, e o PCR é onde busca identificar o material genético do protozoário ali dentro do sangue da pessoa. Leishmaniose, a próxima doença. A leishmaniose também é causada por um protozoário, que também é um protozoário flagelado, certo? A Leishmanias brasiliensis, cujo vetor é o mosquito palha, certo? Do gênero Lutzomania, que diga, desculpa. A transmissão, pessoal, é muito parecida com a transmissão da dengue, através da picada do mosquito, certo? A picada do mosquito infectado. Então, se nesse mosquito aqui, né, tiver aquele protozoário, quando ele for se alimentar do sangue de uma pessoa, ele vai acabar inoculando aquele agente causador da doença nele.
O período de incubação varia de 2 semanas a 3 meses, então a pessoa ela pode se contaminar agora, mas pode apresentar os sintomas só daqui a 3 meses. Uma das principais características da doença são infecções na derme e lesões, feridas, certo? Na derme que se espalham. Elas são lesões metásticas, isso quer dizer que são lesões que se espalham pelo corpo. Certo? São imagens bem fortes, note aí que causam lesões principalmente nas mucosas. Certo? Eu coloquei essa imagem aqui do cachorro justamente porque também esse protozoário pode contaminar outros mamíferos. Note o tratamento, como ele é simples, ele tem uma duração de 10 dias e a pessoa ela fica curada. Então, para chegar em uma situação como essa, é sinal que a pessoa que foi afetada, né, ela não se preocupou em ir para o médico, porque isso daqui agora só com cirurgia plástica. Então, em 10 dias você mata o protozoário e depois vai fazer cirurgias de reparo. Como que você previne? Olha, para você saber como que se previne, qual a profilaxia de uma doença, só é você ver como é que transmite. Se a transmissão se dá através de mosquitos, né, então as medidas profiláticas nada mais é do que evitar a picada. Vai usar mosquiteiro, vai usar tela, vai usar repelente, roupa longa. Triconomíase, a terceira doença, né, que é causada por protozoários. Essa daqui ela é uma IST, transmitida através de relações sexuais desprotegidas. Então veja aqui, tem até um coraçãozinho. Quais os sintomas? Os sintomas eles são a nível de sistema reprodutor, certo? Então o protozoário, ele como vai estar colonizando aqui o sistema reprodutor, ele vai causar sintomas como dor ao fazer relação sexual, certo? Uretrite, que é uma inflamação da uretra, vaginite, inflamação da vagina, cistite, inflamação da bexiga. E também pode ter o escorrimento, né, de um líquido viscoso esbranquiçado ali, que pode ser percebido nas roupas íntimas da pessoa. Tratamento, né, tem medicamentos específicos para essa doença, certo? Sem querer fazer propaganda, mas são esses aí, né, os mais conhecidos. E a prevenção, como eu já disse, é só você ver como é que transmite. Se é por meio de relação sexual, a prevenção é você tomando cuidado quando for fazer essa relação sexual utilizando essas barreiras, como a camisinha. Malária, vetores, O vetor dessa doença também é um mosquito, certo? Vocês lembram o que é vetor, né? É algum organismo que transporta, que transmite o agente etiológico, que é o agente que causa a doença de fato. Nesse caso, é um mosquito do gênero Anopheles, e quem causa é um protozoário do gênero Plasmodium. Transmissão se dá da mesma forma da dengue também, né? E da leishmaniose, que é através da picada de um mosquito. Esse mosquito, que é uma fêmea, só as fêmeas que se alimentam de sangue, porque elas precisam do sangue para nutrir os ovos. Então o macho ele é vegetariano, ele se alimenta de seiva de planta. A fêmea também se alimenta de seiva de planta, tá? Mas ela precisa desse adicional, né, que é o sangue, que vai ter proteínas para a construção dos ovos. Então, se essa fêmea aqui ela estiver infectada, estiver com esse protozoário dentro aqui, instalada nas glândulas salivares dela, ela vai acabar contaminando a pessoa. Certo? Esse protozoário, quando entra em contato com o sangue da pessoa, vai destruir as hemácias e também vai atacar o fígado e baço, principalmente. Se ataca as hemácias, então essa pessoa ela vai ter um quadro clínico, né, que é a anemia, porque ela vai ter uma queda, uma baixa ali na quantidade de hemácias. E também vai ter um aumento exagerado do fígado e do baço, que é a hepatoesplenomegalia, aumento exagerado do fígado e baço. Veja aí, sintomas. É uma febre relativamente alta, de 39 a 41, você fica com calafrios e sudorese, que é aquele suor frio, né? A hepatoesplenomegalia, então veja aqui na imagem, é uma pessoa que tem um aumento do baço e do fígado, porque o protozoário ataca esses órgãos, e a pessoa vai ter icterícia, que é justamente um pigmento que é produzido, amarelado, quando destrói a hemácia, certo?
O protozoário também pode atacar o cérebro e a pessoa vai ter, né, sintomas bem importantes, porque o cérebro é um órgão nobre. Então, como que você sabe? Qual o diagnóstico? Como que você sabe se está com a doença de Chagas? Primeiro é um exame clínico, né? Onde vai fazer a palpação ali da região do baço, para saber se a pessoa está com dor e tal. E também, exame laboratorial de sangue. Como é um protozoário que vive, né? Que está presente ali no sangue. Então, procura-se esse protozoário, faz uma vistoria no sangue de uma pessoa que é suspeita. Olha, o tratamento aí são com esses medicamentos, certo? Não precisa decorar nenhum deles, mas só saber que existe um tratamento e o tratamento ele é eficiente, principalmente com esses daqui que vocês estão vendo. Esse daqui, a cloroquina, bastante conhecida, né? Porque vem sido falada nesses últimos dias como um dos remédios que podem tratar a Covid-19. Então, a malária é uma doença que é endêmica do Brasil, ou seja, ela existe em regiões específicas, principalmente em áreas silvestres. É por isso aqui, que na região norte é onde a gente encontra uma maior incidência dessa doença. E no mundo, a malária ela é considerada uma pandemia, porque ela atinge vários países em vários continentes, certo? América, África, Ásia. Toxoplasmose, a quarta doença aqui, né, que é causada por protozoários. Temos como agente etiológico esse protozoário aqui, o Toxoplasma gondii. Como hospedeiros, nós podemos ter vários tipos de mamíferos, como carneiro, cabra, porco, aves, inclusive o gato. Essa doença ela é bastante conhecida porque ela está relacionada com vários casos de aborto, né? Então, no pré-natal, é exigido que um dos exames de rotina é para saber se a pessoa ela tem esse protozoário, se ela tem a toxoplasmose, porque se tiver, ela tem que tratar, tem que fazer um tratamento para tentar matar esse protozoário, que pode causar um aborto espontâneo do feto ou então malformações bem importantes. Então, como que se dá a transmissão? A transmissão se dá pela ingestão de água e alimentos contaminados com carne mal cozida. Então, veja só, carne de cabra, né, de caprinos, de bovinos e de suínos, que esteja com a presença de um cisto aqui, certo? E a pessoa acabar ingerindo essa carne, esses cistos, ela pode se infectar. Pode ser também através de oocistos, né, que são como se fossem ovos que ficam presentes aqui em alimentos, principalmente verduras que não passam pelo processo de cozimento. E pode ser transplacentária. Então, a mãe, ela quando está contaminada, os protozoários que estão no sangue dela podem atravessar o seu cordão umbilical, né, via transplacentária e acabar contaminando a criança, podendo causar malformações no feto. Então, vamos lá, o ciclo de vida. Então, aqui está alguns exemplos de felinos, né, o gato e a onça. Se esses animais aqui eles estiverem infectados, esse protozoário vai colonizar principalmente os intestinos, né, desses animais. Quando eles defecarem, ali numa grama, certo? Irão estar liberando uma das fases de desenvolvimento daquele protozoário, que é o oocisto. Se esse oocisto ele foi ingerido por alguns animais, como caprinos, né, roedores, suínos, e até a gente mesmo, a gente pode acabar em pessoas que têm o hábito de estar beijando o gato, né? Os gatos, né, os felinos, eles têm hábitos de limpeza que são bem peculiares dele, né? Eles fazem a limpeza com a língua, lambendo. Então, se esse gatinho estiver infectado, lamber aqui, você dá um cheiro nele, um beijo, você pode acabar se infectando com esses oocistos, tá? Aí, se for aqui através de animais, esses animais entraram em contato com esse oocisto vai se direcionar para a musculatura desses animais e formar um cisto. Se esse cisto ele for ingerido por uma pessoa, a pessoa pode se contaminar também. Tá? Quais os principais sintomas? Olha, os sintomas da toxoplasmose em pessoas adultas e saudáveis, na grande maioria dos casos, são bem brandos. Certo? Você vai ter uma inflamação aqui do globo ocular, né? Retinocoroidite,
Você pode ter algumas lesões, mas raramente encontradas na pele, uma febre, tá? Um comprometimento ganglionar, que nada mais é do que a adenomegalia, né? O aumento dos nódulos linfáticos, você vai ter ínguas. Agora, ó, a toxoplasmose congênita, que é esse termo congênito, ele quer dizer que é uma doença que é adquirida durante o período gestacional, certo? Então, a mãe que foi infectada, ela pode acabar transferindo, fazer uma transmissão vertical para a criança via transplacentária, fazendo com que a criança ela tenha malformações, ela tenha até um aborto espontâneo, né? Como que se trata? Tem uma série de medicamentos, todos eles são eficazes, basta fazer o pré-natal, né, assim, corretamente e bem acompanhado. E se for identificado aquele protozoário, vai ser administrado medicamentos para matar aquele protozoário, tá? Então, pessoal, nós encerramos essa aula por aqui. Não iremos falar de artrópodes nessa aula, que também existem artrópodes que causam, aliás, que fazem o parasitismo. Então, beleza. Até a próxima aula, onde a gente vai falar dos vermes, das eumitoses.